Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de mensagens Administre Suas Emoções. E hoje nós vamos falar sobre tristeza. O título é Não Deixe a Tristeza Te Dominar. E o nosso texto encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 20, que diz assim: Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios não se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estava me derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com sua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, ela se levantara, adorara ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Amém? Então, a tristeza é algo inerente à vida. A tristeza é algo inerente ao ser humano. Todos nós passamos por momentos tristes, por momentos difíceis, por momentos de lutas. E existem algumas causas passageiras que nos traz esse momento de tristeza. Como, por exemplo, o luto, por traumas, por culpa, por questões hormonais. Nós mulheres temos muitas essas questões hormonais. Por diversas mulheres chegam na fase da menopausa, elas se sentem queda na sua alegria, elas se sentem mais tristes. Privações é o que nós estamos vivendo agora nesse momento de quarentena, e problemas de relacionamento, né? Nos dias atuais nós temos tendo dificuldades, não podemos sair de casa, estamos isolados. Então a gente passa por essa privação, a gente tem
a gente fica privado de ter aqueles momentos, algo que nos traga prazer, né? Então, no caso de Ana estava tendo ali um luto, porque a infertilidade é um luto. Algo que ela desejou, que ela sonhou e que ela não poderia se concretizar. Mas aqui nós começamos no versículo 2, diz que Ana já começa dizendo o que Ana não tinha. Diz aqui que Ana não tinha filhos. Quantas das vezes nós somos marcadas, nós somos vistas por aquilo que nós não temos? Ana tinha prosperidade, porque a Bíblia nós acabamos de ler que Eucana dava porção dobrada para Ana. Ana tinha um bom marido, Ana servia ao Deus vivo, Ana era uma mulher de oração, Ana tinha um marido que o amava, mas aqui ela é vista pelo que ela não tem. Porque provavelmente Ana enfatizava muito isso. Ana depositava suas energias nisso. E por isso Penina percebeu que seria um modo de irritá-la, né? De humilhá-la. E no versículo 3 diz que todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Ana todos os anos subia para Siló para oferecer sacrifício ao Senhor. Ana não parou de fazer o que ela fazia. Existem momentos de tristeza na nossa vida que a nossa vontade é se deitar numa cama e chorar. É paralisar aquilo que a gente pode fazer, aquilo que nos dá alegria. É paralisar. Quantas vezes eu vejo mulheres falando: hoje eu não fui no pequeno grupo, hoje eu não fui na célula porque eu estava muito triste. Esse é o momento que nós devemos ir. Esse é o momento que nós não podemos parar a rotina. Nós não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Você está triste? Eu até entendo. Eu acabei de ler aqui que existem tantos motivos para que a tristeza pode abater no nosso coração. Mas não pare. Continue adorando ao Senhor. Não pare de arrumar sua casa, não pare de cuidar da sua família, não pare de ir no PGM, de ir na sua célula, não pare com a sua rotina. Se você trabalha, não pare de trabalhar por causa da sua tristeza. Existem coisas na nossa vida que nós temos que enfrentar, porque se nós nos deixamos paralisar, é muito pior. E a tristeza, ela embaça o nosso olhar. Ela não nos deixa enxergar a realidade. Provavelmente, Ana não enxergava que ela era uma mulher amada, que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma mulher próspera, porque a tristeza, ela faz isso, ela embaça, ela não nos permite enxergar a realidade. Não importa o que você esteja vivendo, você é amada do Senhor. Existe um Deus que se importa com você. E Ele está cuidando de tudo. Muitas das vezes é questão de tempo. No versículo 10 diz assim: com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ore ao Senhor. Se derrame aos teus pés. Existe um remédio eficaz que está sobre as nossas mãos, que Deus nos entregou, que é a oração. Quando nós oramos, nós fazemos uma abreação. Nós colocamos para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos entristece. Eu sou psicóloga e quantas das vezes, inúmeras vezes, o paciente chega no consultório, eu me apresento, pergunto qual a questão, ele fala 45 minutos, né? E aí ele vai embora e fala: gente, que sessão maravilhosa, como me fez bem, como que foi bom para mim. Então isso tudo, ela traz cura para sua alma e você vai estar aí aos pés do Senhor, porque o psicólogo, ele te ouve, ele formula uma hipótese, ele traça um plano de cura, um plano de psicoterapia para você e
pode dar certo, pode ser certo ou não, porque é uma hipótese, mas o Senhor, Ele conhece exatamente o que você precisa. E aí, no versículo 13, diz assim: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Você sabe que às vezes podem pensar mal de você? Podem falar mal de você? Podem julgar você por algo que você não fez, que você não faz. Imagina Ana. Ana estava indo ao templo, estava indo aos pés do Senhor. E mesmo assim, ela foi julgada como se ela estivesse embriagada. Mas Ana não ficou chateada, Ana não ficou magoada, Ana não saiu com raiva, de bico da igreja, porque ela estava no templo, sacerdote, ele era como se fosse um pastor, e Ana não ficou remoendo aquilo. Porque se Ana ficasse remoendo aquilo, isso seria muito pior para ela. Mas Ana, ela se apegou no versículo 17, onde ele diz: vai em paz e que Deus de Israel conceda o que você o pediu. Então nós temos que nos agarrar naquelas palavras positivas, naquelas palavras que nos colocam para cima, naquelas palavras que nos abençoam, e esquecer daquilo que te dizem, que te julgam, que falam mal de você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Confia nisso, você é mais que vencedora, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher temente a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia nisso, que tudo que você está passando é passageiro, vai passar. E no versículo 18, a parte B, diz assim: ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela seguiu o seu caminho, Ana confiou, Ana creu no Senhor, Ana continuou a sua vida. Ela fez sua parte. Seguir o caminho quer dizer isso, que ela continuou, que ela não parou a vida ali, né? Ana foi mãe no tempo de Deus. E Deus vai mudar a sua história no tempo dele. Existe um tempo para que Deus mude a nossa história. No versículo 2, o texto começa dizendo que Ana não tinha filhos. E no versículo 20, diz que ela engravidou e deu à luz a Samuel. Eu quero profetizar na sua vida que a sua história, o capítulo da sua história vai ser terminado, vai ser continuado, vai ser escrito pela mão do Senhor. E a sua história não será mais a mesma. Confia no Senhor. Eu mesma passei por um tempo na minha vida de infertilidade. Parecia que era o fim. Parecia que aquilo não iria acabar. Parecia que aquela palavra do médico era a palavra final para a minha vida. Mas o Senhor mudou a minha história e Ele pode mudar a sua também. Não deixe que a tristeza domine o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Quero te convidar a colocar a mão no seu coração. E eu quero pedir ao Senhor que essa mão não seja a sua, mas que essa mão seja a mão do Senhor, trazendo cura para a sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Quero te agradecer pela tua palavra, que a tua palavra traz vida, que a tua palavra traz cura, porque a tua palavra nos renova. Quero lhe pedir, Senhor, que a tua mão, que está sobre a mão do meu coração, sobre a mão de cada irmão, de cada irmã, traga cura nesse momento. Que a tua mão, Senhor, tenha um bálsamo. Que a tua mão, Senhor, derrame alegria. Jogue fora toda a tristeza. E que o Senhor, ó Pai, limpe dos nossos olhos toda lágrima. E nos faz, Senhor,
homens e mulheres felizes, cheios da tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, retira toda tristeza e derrama a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Toma, Senhor, se existe algum parente, algum ente querido, algum amigo que tenha, nesses dias, Senhor, se entregado à tristeza, visite cada um deles, ó Pai, com o teu amor, com a tua presença, com a tua cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o mesmo que mudou a história de Ana e que o Senhor pode mudar a história de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, de encaminhar esse link para um amigo, para uma amiga que tem precisado receber uma palavra de Deus. Tenho certeza que você também vai ser um canal de bênção na vida dele. Que Deus abençoe.